Então hoje a nossa mensagem vai ser a partir de Marcos 10, versículo 13 em diante. Mas antes, estendam a mão para cá e vamos fazer um momento de oração pela palavra. Meu Senhor e meu Deus, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é que nos salva, a Tua palavra é que nos limpa, a Tua palavra é verdade que nos liberta. Pedimos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito esteja agora, Senhor, abrindo o nosso entendimento, sopra sobre nós, Senhor, para que essa letra seja traduzida em espírito e vida para as nossas vidas. Nós Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, queridas, vamos ler Marcos capítulo 10, versículo 13 ao 16. Deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo Marcos 10, 13 ao 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo, indignou-se e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-a nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Meu Senhor e meu Deus, obrigado pela Tua porção, que essa palavra, entrando em nossos corações, Senhor, frutifique em nossas vidas, 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos, queridas. Igreja do Senhor, quem assistiu o programa Coração Aquecido do domingo passado, sabe que nem sempre eu fui cristão. Mas tem uma frase, eu nem sempre fui cristão, mas quando criança, eu tive uma infância, meus pais eram muito religiosos e me ensinavam coisas em casa e me levavam à igreja. Depois, quando eu me afastei, e me afastei de Deus, me tornei ateu, foi a maior burrada que eu fiz na vida, foi justamente essa, Em vez de eu seguir o caminho que meus pais tinham me orientado, eu me desviei desses caminhos, e minha vida foi uma desgraça. Literalmente, a palavra desgraça quer dizer falta da graça de Deus, Foi uma desgraça, até que eu recuperei a fé e voltei aos caminhos que eu não devia ter saído jamais. Mas, desde 2005, eu tenho viajado por diferentes estados do Brasil. Não são muitos. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Espírito Santo. Esses estados, Paraná, depois de 2005 eu não fui. E tenho visitado várias igrejas, metodistas, batistas, nacional, batista independente, bastante pelo Rio Grande do Sul, Assembleia de Deus, Quadrangular, e assim outras, várias denominações. E tem duas frases erradas que eu tenho ouvido, inclusive na metodista. A primeira frase, que é um absurdo, a primeira frase errada é: não dá para levar criança na igreja, porque criança só atrapalha. Essa é a primeira frase. A segunda frase absurda que eu tenho ouvido, e eu já vou explicar, e vocês vão se espantar quando eu disser que é absurda, criança é o futuro da igreja. É um absurdo dizer isso. Criança é o futuro da igreja. Opa, pastor, a primeira até eu entendo. Mas a segunda está errada também? Está errada também. Eu vou mostrar por quê. E vou mostrar por quê nesse texto. Muito bem. Qual foi o texto que a gente leu? É o seguinte: Jesus estava pregando, Jesus estava fazendo uma ministração, tinha crianças perto, e as crianças queriam chegar perto de Jesus. As crianças gostavam de Jesus. As crianças queriam estar perto de Jesus. E os discípulos
Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem é discípulo de Jesus aqui? Dá um amém? Eu sou, amém? Pois foram os discípulos de Jesus que diziam, não, criança só atrapalha culto. Não, tira essa criança para lá. Essa criança vai atrapalhar. Criança faz barulho. Criança corre. Criança quer puxar a calça do pastor. Criança quer caminhar no meio da igreja. Tira essas crianças de lá. E Jesus o que fez? Puxou a orelha, nossa, dos discípulos dele. Disse, olha, Jesus ficou indignado. Jesus se indignou com os discípulos que estavam tirando as crianças de perto dele. E disse, já não façam mais isso. Deixem que as crianças venham até mim. E não impeçam de vir até mim. Ou seja, os discípulos estavam dizendo a primeira frase, que a gente entende que é absurdo. Né? Não dá para levar a criança na igreja porque criança atrapalha. É lógico que uma criança e um adulto são diferentes. Uma criança e um adolescente, eles estão em formação. Eles não têm ainda controle dos impulsos. Para eles é mais difícil do que para nós ficar parado, escutando e tal. É normal isso. Elas se distraem, é normal. Mas jamais seja isso um impedimento para que elas cheguem até Jesus. Jamais seja um impedimento para que elas cheguem até Jesus. E Jesus repreende os discípulos justamente para os discípulos terem essa ideia errada. Criança atrapalha. Meu querido, minha querida, criança não atrapalha. Criança é criança. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Não sei como é que são as outras denominações, mas a igreja metodista tem pré-requisitos para ser considerada igreja. Por exemplo, aqui é uma congregação que pertence a Constantina. Esse lugar aqui é uma congregação que pertence a Constantina. Não é uma igreja independente ainda. Pode vir a ser, mas não é uma igreja independente ainda. Uma das coisas, as pessoas pensam que para ser igreja independente precisa ter dinheiro. Menos importante do que ter dinheiro. Tem uma coisa para ser considerado igreja metodista é ter trabalho com criança. Porque a igreja metodista entende esses textos em que Jesus valoriza a criança. E é necessário ter trabalho com criança. Então, cheguei aqui, eu não sei como era no passado, até eu vi umas fotos de alguns trabalhos, mas esse ano não foi possível, né? A pandemia atrapalhou, mas se havia esse trabalho, vamos ressuscitar o trabalho, se não havia, vamos implantar, não porque os cânones da igreja metodista dizem que a igreja tem que ter um trabalho voltado para crianças, mas porque Jesus diz isso. E se nós somos igreja de Jesus, nós temos que obedecer o que Jesus manda. Jesus manda deixar vir a ele as crianças. Número 2. Criança é o futuro da igreja. Jesus quebra as pernas de quem pensa assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês que vocês nunca... Olha só o que Jesus diz. Em verdade vos digo, quem não... deixai vir a minhas pequeninos, não os embaraceis. E diz, o que diz depois disso? Não os embaraceis, porque dos tais... Criança não é o futuro da igreja. Criança é igreja. E digo mais, nós que deixamos de ser criança, nós temos que voltar a ser criança. Jesus diz isso. Está vendo ali meu auxiliar, que hoje não trouxe violão para me ajudar lá, está no colo da mãe? Ele está no reino dos céus. Ele é o reino dos céus. Ele é o reino dos céus. Ela é o reino dos céus. O reino dos céus é feito de crianças. E se alguém quiser entrar no reino do céu, tem que voltar a ser criança. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que eu vou ter que voltar a usar fralda e chupar bico? Não! Voltar a ter um coração puro. Voltar a confiar em Deus. Ontem eu vejo aqui uma criança no colo da mãe e a criança não tem vergonha de ficar no colo da mãe. Ontem eu estava em São José e eu vi uma criança assim, encostada deitada no ombro do colo do avô. Ela não tem vergonha
Ela não tem vergonha de demonstrar o afeto. Ela não tem vergonha de demonstrar, eu preciso de ti. Quando a criança se joga no braço da mãe, quando a criança se encosta e cochila no meio do culto, no ombro do avô, ela está dizendo para a mãe, ela está dizendo para a avó, eu não tenho vergonha de precisar de ti. Eu não tenho vergonha que as pessoas vejam que eu te amo. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou fraco e preciso de proteção. A criança demonstra isso. Mas a gente cresce e não demonstra, né? Como é difícil a gente louvar a Deus. Como é difícil. Por isso que o ministério de louvor tem que ser um ministério muito bem preparado. Porque a igreja, se a igreja fosse feita só de criança, e está aqui a irmã que participou do culto, que teve, né? De um culto que só teve jovens, só teve juvenis no culto. E pularam e dançaram. Isso é louvor. A gente louva a Deus com todo o corpo. A gente demonstra que ama a Deus com todo o corpo. Mas quando a gente cresce, não. Quando a gente cresce, faz uma oração aí, irmão. Vamos cantar. Bate palma. Adulto faz assim. Criança diz, fala para Jesus, eu te amo. E a criança, eu te amo, Jesus. Criança, quando diz, bate palma. Criança já não bate palma, bate o pé junto. Jesus diz que é deles o reino dos céus. A gente não tem que apenas trazer a criança para que ela possa aprender a palavra. Porque a palavra, a criança vai aprender em casa. Sim. Papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, padrinho, padrinha. Agora eu quero falar uma palavra específica para os padrinhos e madrinhas. Função de padrinho, madrinha não é dar presente no dia da criança, ou no Natal, ou no aniversário. A principal função do padrinho e da madrinha é sentar com a criança, abrir a Bíblia e contar a história bíblica. E quando o pai e a mãe não puder trazer a criança na igreja, o padrinho e a madrinha telefona e diz, não, vocês vão poder ir na igreja? Não, não podemos, porque nós vamos estar trabalhando, sei lá o quê. Não pode deixar que eu levo meu afilhado, que eu levo minha afilhada. Essa é a principal função do padrinho e da madrinha. Presente, ótimo, mas o melhor presente que a gente pode dar é Deus. Eu não sei como é que era antes aqui, gente, mas eu tenho a impressão, se eu estiver errado, me corrijam. Mas eu tenho a impressão que há alguns anos atrás, esse templo era pequeno. Estou errado? Era verdade. Era cheia a igreja. E por quê? Daí vocês já estavam pensando em derrubar uma parede para construir adiante, né? E por quê? Por que está vazio? Eu vou dizer por que está vazio. E hoje, glória a Deus, não está. Mas por que a gente não derrubou essas paredes para construir mais para diante? Vou explicar. Porque a gente deixou de fazer o que os nossos avós e os nossos pais fizeram conosco. O meu pai e a minha mãe falava de Deus em casa, tinha momentos de oração comigo em casa, contava histórias bíblicas. Mesmo depois, quando eu me desviei, eu sabia para onde voltar. Voltei para a casa de Deus. Porque a palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando crescer não se desviará. Eu me desviei, mas voltei, eu sabia para onde voltar. Que nem o filho pródigo, por isso eu me comparo com o filho pródigo. O filho pródigo fugiu da casa do pai, mas sabia para onde voltar e voltou. Eu também, eu me desviei dos caminhos de Deus. Mas meu pai e minha mãe me deixaram plantado sementes para mim saber para onde voltar. E eu pergunto às crianças de hoje, essa geração de hoje está sabendo para onde voltar? Não. Porque a gente tem acesso à internet, a gente assiste vídeo na internet, a gente assiste televisão, a gente faz tudo. As crianças têm acesso a tudo, menos a palavra de Deus. Os pais passam o dia todo trabalhando, chegam em casa, só querem saber de fazer um lanche, tomar um banho, fazer um lanche e dormir. E não existe mais aqueles momentos de sentar com a família e falar de Deus uns para os outros.
E a própria igreja acaba se tornando desinteressante para a criança, porque nós esquecemos que fomos crianças. Primeiro que a gente não quer trazer a criança porque a criança incomoda. Primeiro erro. Mas mesmo quando a gente traz, para a criança é complicado. Porque a gente esqueceu como é ser criança. E a gente quer que a criança se submeta a uma situação de adulto. E daí, enquanto a criança não tem para onde ir, vem arrastado. Mas no que ela conseguir ter 12, 14 anos, ela consegue dizer não, ela foge da igreja. E a igreja se esvazia. A igreja se esvazia porque nós não temos investido. Nós temos pensado, a igreja não é um clube de terceira idade, a igreja não é um clube de adultos, a igreja também não é um clube de jovens e nem um clube de criança. A igreja é o lugar da família de Deus, e numa família tem todas as gerações. Vocês vão entender, talvez em cidades grandes por onde eu passei, não entenderiam, mas vocês aqui vão entender. Numa casa tal netinho, tal o pai e a mãe, tal o vô e a avó, e às vezes tem um tio, tia junto, na mesma casa. E a gente chama isso de família. Várias gerações. A igreja, meu irmão, minha irmã, não é um clube. A igreja, meu irmão, minha irmã, não é uma sociedade. A igreja é uma família. E não pode privilegiar apenas uma geração. Não pode privilegiar apenas o avô ou apenas o pai e a mãe. Tem que privilegiar todas. E nós precisamos resgatar como igreja essa visão que Jesus diz. Jovens não têm participado da igreja, porque chegam aqui e o formato é um formato que eles não entendem. Eles não conseguem adorar, eles não conseguem receber a palavra. Crianças vêm para cá, mas ficam cansadas. E, aliás, mais uma coisa que a gente tem que aprender com as crianças. A criança não está entendendo nada. A criança não está achando cansativo e chato ficar sentado vendo um adulto falando, mas ela não vai embora. Sabe por quê? Porque para a criança o que mais importa é estar com a mãe e estar com o pai. É por isso que a criança fica, mesmo achando difícil, mesmo achando chato, a criança fica. Porque a criança quer ficar perto de quem ela ama. Nós, adultos, deixamos de ser assim. Quando a gente vai na igreja e o pastor fala alguma coisa que eu não gosto, não vou mais na igreja. Olha só. A criança não sai, porque ela quer ficar com o pai e com a mãe. A gente não vai na igreja para a gente assistir uma palestra e nem para ouvir um show musical que a gente gosta. A gente vai na igreja porque Jesus disse que quando as pessoas se reúnem em nome dele, ele está no nosso meio. A gente vai na igreja para ter uma experiência com Deus, para ficar abraçado com o nosso Pai do céu. É isso que a gente vem fazer na igreja. As crianças conseguem entender isso. As crianças ficam junto e suportam, mas nós crescemos e deixamos de ser o coração de criança que Deus espera. E é por isso que a igreja tem morrido. Essa igreja sobreviveu por 90 e tantos anos. Mas se a gente não mudar de atitude e não fazer e não parar de fazer o que os discípulos erraram e Jesus repreendeu, né? Nós precisamos tornar esse ambiente agradável e atrativo para que crianças e jovens se sintam bem aqui. E eu quero dizer para vocês que cuidar de criança e ensinar a palavra de Deus de criança, a primeira responsabilidade é da família. E vocês devem lembrar que existem 10 mandamentos, né? E onde é que estão esses 10 mandamentos? Esses 10 mandamentos da Bíblia estão no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Eu quero convidar vocês para abrirem em Deuteronômio, só para vocês verem uma coisa. Vamos estudar a lei de Deus hoje. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Versículos 5, 6 e 7. Deuteronômio capítulo 6, é o 5º livro da Bíblia.
Primeiro é Gênesis, segundo é Êxodo, terceiro é Levítico, quarto é Números, quinto Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento, certo? Todo mundo conhece o primeiro mandamento. Vocês leram o que tem para baixo? Diz o seguinte: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não só na cabeça, no coração. E o versículo 7, o que diz? Tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Tu inculcarás nos teus filhos. A responsabilidade de ensinar a palavra de Deus é da família. A criança vem para a igreja para continuar o que a família começou. E aqui, olha só como é perfeita a palavra de Deus, não deixa dúvida. Diz até como fazer, olha. Como é que a gente vai ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos? Delas falará assentado em tua casa. Então se senta para jantar, se senta para tomar um mate naquele final de tarde, falar sobre Jesus para os filhos. E delas falará assentado em tua casa e andando pelo caminho. Tá passeando com teu filho, tá passeando com tua filhinha, e falando de Jesus para ele e para ela. E ao deitar-te, antes de dormir, vai fazer uma oração, e em vez de ficar comprando o livro da Frozen, comprando vídeo, sei lá do que, da Disney, comprando sei lá o que, não estou falando nada contra isso, estou dizendo que, por que não compartilhar com a criança vídeos evangélicos, se vocês não sabem onde procurar, eu indico. Porque em vez de comprar histórias não sei o que lá, histórias assombrosas, histórias não sei o que lá, por que não comprar uma Bíblia ilustrada e antes de dormir conta uma história bíblica para tua criança, para o teu filho, para tua filha? Tem uma coisa que eu gostaria, não sei se você quer, não sei se vou perguntar aqui para a galera que está aqui, os jovens e adolescentes, vocês gostam de gibi? De historinha em quadrinho? Eu curto muito. Tem um que se chama Bíblia em Ação. Eu não estou conseguindo achar. Aliás, se vocês acharem, me avisem e me deem emprestado. Quando eu era criança, eu gostava de trocar revistinha de super-herói com os meus amigos, né? A gente não podia comprar toda a coleção. Então, uns compravam uma parte, outros compravam outras e a gente se trocava. Se vocês aqui começarem a acharem a coleção Bíblia em Ação, me coloquem no grupo de troca também. Eu vou comprar os exemplares, vocês compram outro e a gente vai se trocando, porque é muito bom. Então, Deus está falando que a gente deve falar de Jesus, deve falar de Deus, deve explicar antes da criança dormir e orar com ela. E quando ela levantar, vai tomar um café da manhã, já orou para o Papai do Céu, agradecendo pelo dia, vamos pedir para Deus te acompanhar na escola. Não é o pastor Danielson que está tendo essas ideias. Deixa eu falar para vocês, isso aqui é lei de Deus, é mandamento. Faz parte do primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e inculcarás isso nos teus filhos. E Deus explica, para a gente não ficar perdido e dizer assim, mas Deus, como é que eu vou inculcar isso nos meus filhos? Daí Deus dá os passinhos. Olha, faz o seguinte. E daí Ele dá todos esses passos. E eu quero dizer, eu vou perguntar para as irmãs que são anciãs aqui. Não era assim quando vocês eram criança? Era assim. E vocês estão na igreja até hoje? Ensinava a noite e tirava o tempo. Eu ficava de noite ensinando isso. Por isso que essa igreja tem mais de 90 anos. Porque os pais das gerações anteriores cumpriram esse mandamento. E por isso que a igreja hoje não está pequena. Tem tanto espaço vazio. Porque a gente deixou de fazer. Querido, querida, isso aqui não... Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. E a gente fala de muitas coisas. Mas faz parte da lei de Deus preparar as gerações. Na manhã de hoje eu tenho
esses dois desafios que Deus coloca para nós, como pessoa individualmente e como igreja. A primeira coisa, voltar a ser criança. Voltar a confiar em Deus e jogar no braço do Pai. Voltar a vir na igreja e mesmo que o pastor está chato falando há 30 minutos e eu estou com vontade de ir embora fazer churrasco, mas é tão bom ficar aqui nos braços do Pai, vai aguentar esse pastor chato falando. Até porque é domingo, não faz mal atrasar o churrasco meia hora, não tem problema, tem o dia todo. Mas tá bom ficar no colo do Pai. Me desligo do pastor e fico só na presença de Deus, adorando, como as crianças fazem. Nós precisamos voltar a isso. Esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio é cumprir esse mandamento, que é o primeiro. O primeiro mandamento de amar a Deus e transmitir esse amor para os filhos. E desse desafio vem o terceiro desafio, que como igreja, tornar esse ambiente capaz de acolher todas as gerações, onde os anciãos e as anciãs se sentem bem, onde os adultos e as adultas se sentem bem, onde os jovens e os jovens se sentem bem, onde as crianças se sentam bem, que a gente possa transformar isso. E eu afirmo para vocês, o pastor sozinho, nenhum pastor, nem o próprio Jesus conseguiria fazer isso sem a colaboração da igreja. A igreja precisa tomar isso. Senão nós podemos estar vivendo os últimos momentos dessa igreja. E essas fotos que a gente tem tirado podem ficar só para a história. A não ser que a gente mude e volte a valorizar. Que bom que hoje tem crianças e jovens aqui. Criança, jovem, eu quero dizer para vocês, busquem a presença de Deus. Não façam, olha, eu poderia não estar aqui, provavelmente eu não estaria. Foi misericórdia de Deus, eu me afastei da presença de Deus, a minha vida foi um desastre. Se existe inferno na terra, foi o que eu vivi durante todo o tempo que eu me afastei de Deus. Não cometam essa bobagem. Se tu está pensando em tirar o pezinho fora da igreja, esse conselho de irmão que eu estou te dando nesse momento, não se afaste da presença de Deus. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. É pior do que perder dinheiro, é pior do que perder namorada, é pior do que perder qualquer coisa, é pior do que perder saúde. Eu perdi a presença de Deus na minha vida e com isso eu perdi todo o resto. E se tem arrependimento na minha vida, foi eu ter me afastado dos caminhos do Senhor. Graças a Deus, por misericórdia, eu creio que Deus tenha me resgatado para que eu pudesse hoje, nessa manhã, estar aqui falando para os jovens e para as crianças. Voltem para Jesus. Eu sou o exemplo de que não presta se afastar de Deus. Deus me deixou vivo só para mim poder avisar vocês. Deus me deixou vivo só por amor a vocês. Não se afastem da presença de Deus. E nós, adultos, voltemos a ser criança. Voltemos a confiar em Deus. Eu quero fazer uma oração, mas antes de fazer uma oração, eu quero cantar uma canção. Eu nem tinha programado isso. Mas eu quero fazer uma canção. E nessa canção, eu nem saí, lá que sai, porque eu nem saí. Eu quero que nesse momento, durante essa canção, escutem a canção e pensem nas palavras de Jesus e pensem no que essa canção significa para vocês. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torne-me
os teus braços de amor. Sentados assim como vocês estão, coloquem a mão no coração. Mais do que isso, abracem o Espírito Santo e diga: Senhor, eu quero voltar a confiar em Ti, quero voltar a me entregar a Ti, quero ser como criança. Senhor, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, que a gente possa retornar, Senhor, a sermos verdadeiramente crianças no Teu colo, como crianças, Senhor, no Teu colo, Senhor, que possamos nos entregar a Ti, Senhor, confiadamente. Senhor, dá-nos, Senhor, sermos como crianças, para herdarmos o Teu reino. Aleluia. Como criança em Teu colo, como criança em Teus braços, como criança em Teu colo, eu preciso de Ti. Como criança em Teus braços, como criança em Teu colo, como criança em Teus braços, eu preciso de Ti. Pai, papai, eu dependo de Ti. Pai, papai, eu dependo de Ti. E eu tenho uma proposta para a igreja, irmão e irmã. Todos os cultos que uma criança vier ou que um jovem vier, durante o ano, eles vão ter que se adequar ao nosso trabalho, né? Em todas as igrejas metodistas que nós passamos, o que a gente fazia era trazer, as crianças participam do louvor junto, participam de tudo, e chega na hora da palavra, elas são levadas para um outro espaço. Não é para não atrapalhar o culto, mas para que elas possam receber a palavra do jeito que elas entendam. E terminado a ministração para elas, elas voltam e dão testemunho para a igreja do que aprenderam. É sempre muito bonito isso, em todos os lugares. Não sei se aqui já foi assim, mas eu gostaria muito de ver essa cena aqui, tanto na Canhada, quanto em Constantina, quanto em São José, voltar a ver essa cena nessa igreja metodista. Mas eu quero propor uma coisa para vocês. Todos os cultos até hoje, que as crianças vêm, elas têm que sentar, cantar canção de criança, de adulto, ouvir conversa de adulto, a pregação é no formato de palestra que adulto entende, e elas ficam esperando. E né? Pelo menos uma vez no ano, que vai ser no próximo culto, no próximo domingo, a gente vai fazer diferente. Nós, adultos, vamos trazer as crianças, mas o culto vai ser todo no formato dela, e nós, como crianças, vamos participar junto. Afinal de contas, né? Elas têm que participar do nosso formato. Por que nós não podemos participar de um culto no formato delas? Então, o próximo culto, eu quero convidar vocês, os adultos, e trazem os adultos que não vieram também, e as crianças, e vai ser cântico, que criança gosta. Os jovens também, mas eu vou pagar mico. Não, pague mico também, nós vamos fazer culto para os jovens também. Mas pague mico dessa vez para as crianças, elas merecem, né? Vamos cantar música que as crianças sabem cantar. Nós vamos pregar. Hoje a gente falou sobre a criança. Domingo que vem a gente vai viver um dia de criança. Quem concorda pode dar um amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu orar por vocês. Meu Senhor e meu Deus, obrigado pela Tua palavra. Que a gente possa, Senhor, viver realmente, Senhor, voltar a ser criança. Que possamos, Senhor, verdadeiramente também inculcar nas nossas crianças o amor por Ti e vivermos juntos como igreja, Senhor, todas as gerações, dos mais novos aos mais idosos, que a gente possa viver todas as gerações juntos,
a alegria de te servir, a alegria de estar em comunhão contigo e entre nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e que isso se cumpra em nossas vidas, em nome de